correção da revisão final, tá? É a última revisão do ano que a gente tem. Nas próximas aulas vai ser só revisão de conceito, tirar dúvida, assim como foi nas primeiras aulas. Fazer um pedaço de revisão, alguns exercícios, um pedaço, alguns exercícios. Isso aqui é a revisão em geral. Se você estudar baseado nessa revisão, você está tranquilo para a sua prova, certo? Todos os conteúdos que vão cair estão aqui. Não significa que você deve estudar só pela revisão. Por exemplo, falei aqui de período de frequência. Faça o exercício que está aqui, faça os exercícios que eu passei nas outras revisões também, e também os das provas trimestrais referentes a esse conteúdo, que seria primeiro e segundo bimestre. Tudo bem? Primeira questão fala assim: explique o que é letra A, período, e letra B, frequência. Então, vai escrever aqui revisão final. E a questão 1 pergunta na letra A o que é período. Vocês aí que fizeram a tarefa, quem pode me dizer o que é período? É o tempo que a onda leva para realizar um movimento. Um movimento. Esse movimento, lembrando, isso tem que ser um movimento completo. Então, pode ser um ciclo, pode ser, a gente vai falar assim, um ciclo, uma repetição, um evento, tudo que der a entender que teve começo e fim, certo? E for um movimento só, a gente pode chamar o tempo para a realização disso de período. Então, posso colocar aqui, ó, período é o tempo gasto para realizar uma repetição. Então, lembrando, em cada período cabe apenas uma repetição. Se eu tiver 10 períodos, significa que eu tive 10 repetições sendo realizadas. Tudo bem? E a letra B pergunta o que é a frequência. Quem pode me falar o que é a frequência? Luiz, o senhor está tão motivado aí, o que seria frequência na sua concepção? O tempo Frequência em um certo tempo, isso. Então, frequência está relacionada a quantas vezes algo foi repetido. Então, frequência significa o número de repetições que ocorrem em unidade de tempo. Por exemplo, quando a gente pega lá no painel do carro, tem escrito lá 4.000 RPM. O que ele está falando? 4.000 rotações por minuto, ou seja, 4.000 repetições a cada 1 minuto. Então, o tanto de repetições que é feita em uma unidade de tempo. Tudo bem? Então, a gente pode colocar o seguinte: frequência é o número senta por aqui para não ficar na frente da câmera. É o número de repetições realizadas em uma unidade de tempo. Qual a unidade de tempo padrão que a gente vai usar? Isso. Segundos. Então vai ficar repetições por segundo, como o Christian tinha falado aqui. Então o que a gente tem é o seguinte, ó. Se eu estiver falando de período, no geral, para nós vai ser um tempo que vai estar dado em segundos. Se eu estiver falando de frequência, no geral a gente vai falar de RPS, que é repetição por segundo. Lá no segundo ano vocês vão ver RPS chamado de Hertz. Significa a mesma coisa, ok? Hertz significa justo repetição por segundo. Algum problema com isso? Tudo bem? Então olha só, a questão de número 2. A questão de número 2 traz assim, ó. Observe a onda abaixo. E aí você tem a seguinte configuração. Aqui tem o eixo das perturbações. Aqui tem o eixo da propagação, no sentido indicado, eu coloco. E aqui você tem a onda em si. Pelo desenho, que tipo de onda é essa? Longitudinal ou transversal? Essa aqui seria uma onda longitudinal ou onda transversal, gente? Olha essa altura assim. Sim, é uma onda transversal, porque olha só, a vibração e a propagação estão fazendo 90 graus entre elas, não é? E a definição é justamente essa.
O unitransversal é aquela cuja perturbação e a propagação fazem 90 graus entre elas. Tudo bem, então esse é um tipo transversal. Aí ela fala assim, ó, se a demonstrada levou 5 segundos para ser criada, responda. Então olha só, primeira coisa, vamos identificar os dados aqui. O ΔT, o texto falou que é de quanto tempo? 5 segundos. O ΔT é de 5 segundos, beleza. E qual é o número de ciclos que foi realizado aqui? Olhando para onde? Quantas repetições eu tenho? 2, justamente, olha aqui, ó. Primeiro, sair daqui, chegou aqui. Então a gente tem um vento para cima e um vento para baixo, caracterizando a primeira repetição. Um vento para cima e um vento para baixo, caracterizando a segunda. Então são 2 repetições. Tendo identificado isso, aí a gente pode ir para a letra A, que diz assim, ó. Qual é o período dessa onda? Agora ele quer que você calcule o período. Para calcular o período, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Período é igual a ΔT sobre o número de ciclos. Por que ΔT sobre ciclos? Período não é o tempo de uma repetição só? Então eu vou pegar o tempo total, vou dividir igualmente entre todas as repetições e aí eu vou saber quanto que durou cada uma. Beleza? Então a gente vai ficar assim, ó. Qual foi o ΔT que ele forneceu? 5. Qual foi o número de ciclos? 2. 5 sobre 2 dá quanto? 2,5, né? Então 2,5 unidade é segundo, já que eu estou falando de período. Então 2,5 segundos foi o tempo gasto para fazer cada repetição. Tudo bem? Algum problema? Show! Aí o que a gente vai ter aqui agora? Letra B. Na letra B, ele pede assim, ó. Qual é a frequência dessa onda? Dito isso, a gente pode fazer o seguinte, ó. Frequência é igual a ciclos sobre ΔT. É igual a ciclos sobre ΔT. É o inverso, né? Fazendo ciclos sobre ΔT, 2 dividido por 5. Certo? Agora vamos pensar. Se fosse 1 sobre 5, daria 0,2. Certo? Então agora a gente está fazendo 2 sobre 5, vai dar quanto? 4. 0,4. Isso. Então vai ficar 0,4 segundos. Repetições por segundo. Esta é a frequência. Ou seja, são feitas 0,4 repetições a cada segundo. O que é fazer 0,4 repetições? 0,4 é a mesma coisa que 40%. É como se você tivesse um círculo, certo? E aí, ao invés de chegar no meio do círculo aqui, ele chegou em 40% no segundo. Aí passou mais outro segundo, ele chegou mais 40, 80, e o que falta, que são os 20, ele vai fazer em 0,5 segundos. Por isso que eu de 2,5. Tudo bem? Beleza? Então, essa foi a questão de número 2. Daí a gente tem a questão 3. A questão 3 fala assim, ó, considere que uma onda passa por 5 meios diferentes, como na figura. Então, na questão 3, a figura estava mais ou menos assim, ó. Você tinha 5 quadradinhos aí. Eu vou desenhar todos na mesma cor, só para ficar mais fácil aqui. Então está o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E tinha um raio de luz passando aí entre todos eles. Esse aqui é o meio 1, meio 2, meio 3, meio 4 e meio 5. Informações fornecidas também são as seguintes, ó. A velocidade no meio 1, da onda no meio 1 é de 20 metros por segundo. E o lambda 1 ele não conhece. Certo? Outra que ele fornece também é que a velocidade da onda no meio 2 é de 40 metros por segundo. E que o lambda 2 é igual a 5 metros. Além disso, ele fala que a velocidade da onda no meio 3 é desconhecida, porém o lambda 3 é de 15 metros. E ele coloca que a velocidade no meio 4 é igual a 60 metros por segundo. E o lambda 4, isso é desconhecido. E por fim, ele afirma ainda que a velocidade da luz, ou da onda no meio 5, é igual a 12 metros por segundo. E o lambda 5 é desconhecido. Beleza? Aí na letra A ele fala assim, ó, determine o comprimento de onda em cada meio. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que eu sempre tenho que selecionar isso aqui aos pares. Por quê? Não sei se vocês recordam,
quando a gente fala de velocidade de propagação de uma onda mudante de meio, a gente tem que fazer uma comparação do meio 1 com o meio 2, certo? E sempre ficava assim, ó, a velocidade da onda do meio 1, vou chamar de V1, sobre a lambda 1, teria que ser igual ao V2 sobre o lambda 2. Tudo bem? Então é sempre uma comparação, o meio que eu estou considerando primeiro e o meio que eu estou considerando em seguida. Nesse caso aqui eu tenho 5 meios, só que eu só posso comparar de 2 em 2. Então eu vou selecionar primeiro, ó, 1 e 2. Tudo bem? Se eu seleciono primeiro 1 e 2, a gente vai ter a seguinte relação aqui, em primeiro lugar. Ó. V1 é igual a 20, não é isso? Lambda 1 eu não tenho, então a gente repete, lambda 1. O V2 é igual a 40, não é? E o lambda 2 é igual a 5. Faltou só o lambda 1, não é isso? É uma regra de 3 simples, então a gente pode multiplicar cruzado aqui. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 40 lambda 1, que é igual a 5 vezes 20, que vai dar 100. Não é isso? Tudo bem? Algum problema até aqui? Então você pode agora, ó, a gente vai isolar esse lambda 1 para descobrir ele. Só lembrando, se o 40 está aqui multiplicando, como é que ele vai para o outro lado? Dividindo. Dividindo. Então vamos fazer aqui embaixo, ó. Vai ficar assim, lambda 1 é igual a 100 sobre 40. Posso simplificar em cima e embaixo por 10, então vai acontecer zero com esse. 10 sobre 4 vai dar 2,5 metros. Então o que a gente sabe aqui, ó? O comprimento de onda do meio 1 era de 2,5 metros. Tudo bem? Algum problema? Então olha só o que a gente pode pensar aqui também. A velocidade não dobrou? Então o comprimento de onda precisaria ter dobrado, não é? Então se aqui é 5, a metade de 5 dá 2,5. Foi o que a gente achou aqui. Óbvio que na tua prova eu quero que você faça matematicamente. Mas aqui, se a gente for por lógica, daria para descobrir mesmo. Por exemplo, se fosse uma questão de marcar certo e errado, você não precisaria fazer o cálculo todo. Você precisaria lembrar. Se dobrou a velocidade, tem que dobrar o comprimento de onda também. Então, se a velocidade também é uma metade, o lambda 1 tem que ser a metade também. Tudo bem? Beleza? Ok. Aí a gente, dentro da letra A ainda, tem que achar os outros comprimentos de onda. Ó, eu tenho que achar aqui o comprimento de onda do meio 4 e do meio 5 ainda. Para fazer isso, eu tenho que achar essa velocidade 3 antes aqui, ou o que a gente pode fazer? Ó? Eu não preciso comparar só esses vizinhos aqui, tá? A gente poderia, desculpa, ela passou do 3 para o 4, não é? Então eu vou comparar esses vizinhos aqui, porque ela passou de um para o outro. A gente sempre pega os meios que está tendo a passagem, beleza? Aí o que a gente vai fazer ali, ó? V3 eu desconheço, então a gente vai anotar aqui, ó. V3 é desconhecido. Então, V3 sobre 15, que é o lambda 3, tem que ser igual a 60, que é o V4, sobre 4. Ou sobre lambda 4. Só que você notou que a gente ficou com um problema aqui, ó, de ter duas incógnitas e a gente não conseguiu resolver? Como que eu posso melhorar isso aqui? Fala, Luiz. Uma pergunta. Diga. Já fez o do meio 1 e do meio 2. Sim. Aí, no caso, poderia fazer do 2 com 3. Isso, e é isso que vai resolver o meu problema. Porque olha só, se eu pegar o 3 e o 4, eu fico com duas incógnitas. Mas olha aqui então, ó, se eu pegar do 2 com o 3, só vai estar faltando o V3, né? Então a gente pode fazer isso, ó. Então fica V3 sobre 15, tem que ser igual, na verdade, o V2 sobre o lambda 2. Então é igual a 40 sobre 5. Todos acompanham a ideia? Beleza? É regra de 3 de novo, né? Vou multiplicar cruzado. Então vai ficar 5V3, que é igual a 40 vezes 15. 4 vezes 15 dá 60, não é? Então você tem 60, porém tinha um zero aqui, então 600. Tudo bem? Então a gente vai ter aqui, ó, V3 é igual a 600. Esse cara estava multiplicando, passa de novo, dividindo. Então 600 sobre 5 vai dar quanto, gente? Se a gente fizer aqui, ó. 60 sobre 5 dá 12, não é? Então 600 sobre 5 tem que dar 120. Então o V3 aqui, ó, vai ser igual a 120 metros por segundo. Só lembrando aqui, ó, o 5 não foi 3 vezes maior aqui? Não triplicou o comprimento de onda? Então tem que triplicar a velocidade, não era 40? 40 vezes 3, 120, que foi o que a gente achou. Mas enfim, temos essa velocidade aqui agora. Tendo essa velocidade, agora sim, ó, a gente vai selecionar aqui, ó, V3
V4. Isso, que agora já tem o valor de V3. Aí vai ficar assim, ó. Aqui, ainda na anual. V3, eu já sei que é 120, né? Então vai ficar 120 dividido por 15, que tem que ser igual a V4, que é 60, dividido por lambda 4. Olha só, a gente vai fazer o cálculo, mas de cara, quanto é que já vai ser esse lambda 4 ali? A velocidade diminuiu em 2 vezes, não foi? Então foi de 120 para 60. Então vai ser o que? Metade, 7,5. Quer ver? Vamos conferir aqui, ó. Vai ficar assim, ó, multiplico cruzado de novo. Então o que vai restar para nós é 120 vezes lambda 4, que é igual a 60 vezes 15. Eu vou deixar escrito assim, ó, 60 vezes 15. Às vezes é inteligente fazer isso. Por quê, gente? Olha só, presta bastante atenção. Esse 120 aqui está multiplicando, não tá? Então ele vai passar dividindo. Então a gente vai ficar com isso aqui, ó. Lambda 4 é igual a 60 vezes 15 sobre 120. Mas presta bastante atenção. 60 sobre 120. Se eu simplificar por 60, não vai dar 1 sobre 2? Então, na verdade, vai ficar escrito assim, ó. Lambda 4 é igual a 15 sobre 2. Todo mundo acompanha a ideia? Porque, ó, 60 sobre 20 é a mesma coisa que 1 sobre 2. 60 sobre 120, perdão. Então, ficou 15 sobre 2. E 15 dividido por 2 é quanto? 7,5 metros, que é o que a gente esperava. Esse é o lambda 4. Tudo bem até aqui? Algum problema? Então, tudo bem. Aí, a última que a gente vai ter agora, eu já descobri os dois da quarta, não foi? Então, eu vou selecionar aqui, ó, a quarta e a quinta, e dá para achar o lambda 5. Então, vai ficar assim, ó. V5, que é 12, sobre lambda 5, que eu desconheço, tem que ser igual a V4, que é 60, sobre 7,5, que foi o que eu encontrei. Tudo bem? Agora vê bem, de 60 para vir para 12, ele caiu 5 vezes, não é? Então, 7,5 para 12 vai ter que cair 5 vezes também. Vamos ver quanto isso vai dar. Então, vai ficar assim, ó. 60 vezes lambda 5 tem que ser igual a 12 vezes 7,5. Certo? Se fosse 10 vezes 7,5, daria 75, não é? Tudo bem? Então vai ficar 75 e 2 vezes 7,5 dá 15, não é? Então é 75 mais 15, que dá o quê? 90, não é isso? Então a gente tem, na verdade, 90 aqui, só para facilitar para nós. Então eu posso dizer que o lambda 5 é igual a 90 sobre 60. Corta este 0 com este 0, então é 9 sobre 6. Isso aqui fica ruim, não vai dar uma divisão exatinha não, então vai ficar dividido, vamos ver aqui quanto vai dar, dividido por 3, por exemplo, simplificar por 3. Então vai ficar em cima 3, 9 dividido por 3 dá 3, 6 dividido por 3 dá 2, não é isso? Então 3 sobre 2 a gente vai ter quanto? 1,5 metros, então dava uma casa decimal aí apenas. Tudo bem? Ok? E só para a gente verificar, ó, 7,5 que é o que a gente chama de 4, dividido por 5 vai dar justamente por meio, que é o que a gente esperava, certo? Então os comprimentos de onda ficaram os seguintes, ó. Lambda 1 deu quanto? 2,5. Lambda 1 deu 2,5 metros, lambda 2 foi o que a gente calculou. Ó, lambda 1 está aqui, lambda 2 já tinha, né? 5 metros, a gente não calculou não, cuidado. Lambda 3, que a gente achou aqui, vale 15. E lambda 4, foi o próximo, né? 7,5 metros. E o lambda 5 vai valer quanto? 1,5 metros. Então, esses foram os comprimentos de onda. É interessante que no final você sempre coloque a sua resposta assim, para ficar mais organizado, facilitar a correção. Tudo bem? Beleza? Dito isso, vamos ali para a letra B. A letra B traz assim, determine a frequência da onda. Eu vou fazer a B aqui na frente. E a gente sabe o seguinte, ó, velocidade é igual a lambda vezes f. Olha só, o comprimento de onda mudou em todos os meios,
e a velocidade mudou em todos os meios também. Só que eu quero que você observe o seguinte, a onda não é sempre a mesma? Ela não sai da mesma fonte aqui? Se ela sai da mesma fonte, a frequência não muda. Lembre-se sempre disso, é até interessante você anotar. A frequência de uma onda só depende da fonte emissora. Então, se a fonte não muda, a frequência não muda, beleza? Então, qualquer um desses meios que ele selecionar vai dar a mesma frequência. Eu vou selecionar o primeiro meio aqui, tudo bem? Eu sei, então, no primeiro meio, que a velocidade vale quanto ali? Está escrito, né? 20 metros por segundo, beleza? E o lambda que a gente calculou no primeiro meio vale 2π, não é isso? Então vou dar aqui 2,5 metros. E eu quero a frequência, então vai ficar assim, ó. Frequência é igual a velocidade sobre o lambda. Todo mundo acompanha? Só peguei o lambda estava aqui e passei dividindo. Então eu vou substituir. Velocidade vale 20 dividido por 2,5. É interessante que a gente veja o seguinte, ó. Se fosse 10 sobre 2,5, daria 4, né? Então 20 sobre 2,5 vai dar 8. Então a frequência é de 8 repetições por segundo. 8 RPS ou geometria lá na frente. Tudo bem até aqui? Beleza? Então essa foi a questão de número 3. Nota, ela é uma questão extensa, mas não é uma questão difícil, é só repetitiva. Fala, Luiz. Qual o símbolo do Hertz? Hertz é um H maiúsculo e um Z minúsculo, certo? Qualquer aparelho que você pegue que tenha frequência, até carregador de celular às vezes, é Hertz, que está lá, ok? É muito raro ver RPS escrito, embora os dois signifiquem a mesma coisa. Então, questão de número 4. Questão 4 fala assim, ó. Quais são as características da letra A, refração, letra B, reflexão? Essa eu coloquei para vocês na revisão. Se você quiser dar uma olhada aí, pode olhar. Lá, as características da reflexão. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é, na reflexão, tem mudança de meio? Na reflexão tem mudança de meio? Não. Então as características de reflexão, primeira coisa, não muda de meio. Consequentemente, se ela não muda de meio, o que ela não faz? Não muda de velocidade. Isso, então ela não muda de velocidade. Não muda de meio, não muda de velocidade. Que? Pode mudar de direção. Pode mudar de direção, não significa que vai mudar. Então, pode mudar de direção. Uma coisa que ela sempre faz, né? Então, ela sempre muda de sentido. O ângulo de incidência igual de reflexão. Isso. Então, a última característica é E, o ângulo de incidência. E o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Lembrando, o ângulo de incidência é sempre o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. E o ângulo de reflexão é o ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal. Lembra disso? A gente fez ontem. Tudo bem? Então tá bom. Letra B. A letra B, ele quer as mesmas características, ele quer só que da refração. Então, para a refração, primeiro, ela muda de meio? Sim. A gente escreve aqui, ó, muda de meio. Muda de velocidade. Isso, se muda de meio, consequentemente, ela tem que mudar de velocidade. Então, muda de velocidade. Pode Pode mudar de direção. Ela pode mudar a direção e ela pode mudar o sentido também. Ela não muda os dois, né? Então, a gente pode colocar o seguinte, ó, pode mudar de direção e sentido. Lembrando, o que tem que acontecer para ela não mudar de direção e sentido? O ângulo de incidência tem que valer quanto? 0. Isso. Então, quando o ângulo de incidência vale 0, é aquele caso, ela está na divisão de meio aqui. Ela veio exatamente em cima da normal. Como não tem incidência inicial, ela vai continuar em A. É o caso aqui da nossa questão 2. Ela chegou exatamente aqui, estava a divisão de meios, não é? Se eu fosse traçar a reta normal, ia estar aqui, ó. Não é isso? Então ela passou em cima da normal, continuou sem mudar nada da direção de sentido. Tudo bem? Beleza? O que mais, gente? O ângulo, como é que fica? O ângulo depende do quê? Da velocidade. Isso. E o ângulo depende
Depende da velocidade. Se a velocidade for maior, o que acontece com o ângulo? Aumenta ou diminui? E quanto maior a velocidade, maior o ângulo, certo? É caminho ótimo, a gente viu. Se ele quer estar no meio que é mais veloz, ele quer percorrer um caminho maior nesse meio. Então o ângulo sempre vai aumentar, tá bom? Então mais velocidade é mais ângulo sempre. Tudo bem? Então beleza. Questão de número 5. Questão de número 5 fala assim, ó. Explique como as luzes policromáticas se dividem ao mudar de meio. Galera, eu vou lembrar primeiro para vocês do exemplo aqui. Ó. A gente tem uma interface de separação entre dois meios, tudo bem? Ela está indo do meio menos denso para o meio mais denso. É luz. Então ela vai ganhar ou perder velocidade? Vai perder. Perder. A luz é uma onda transversal, então ela perde velocidade e vai entrar no meio mais denso. Então suponhamos que aqui, ó, seja uma luz policromática formada por duas cores. Vou usar, sei lá, verde e amarelo aqui, só uma representação, tá bom? Aí olha só. Aqui primeiro eu tenho que traçar a reta normal, fazendo 90 graus com o obstáculo, não é isso? E passando onde a incidência aconteceu. A incidência aconteceu aqui. O ângulo de incidência, então, é formado entre a normal e o raio incidente. Beleza? Caso não houvesse refração, caso fosse o mesmo meio, ele ia ter que continuar em a reta ali, não é isso? Mas houve refração. Então a tendência é que, como a velocidade diminui, certo? Ele vem. Não, como a velocidade diminui, eles têm que aproximar da normal, não é isso? O ângulo tem que diminuir. Ó, aqui é o meio menos denso, então a gente tem mais velocidade. E aqui a gente tem menos velocidade, só para não confundir depois. Então veja bem, suponhamos, ok, que a luz é representada pelo. Eu vou usar vermelho. Verde e amarelo. Essa aqui tem uma frequência diferente dessa. Se elas têm frequências diferentes, quando elas mudam de meio, elas adquirem velocidades diferentes, certo? Então o que vai acontecer? Se a velocidade é diferente, o ângulo que elas vão formar também é diferente. Por isso que elas acabam se dispersando. Então por que a luz policromática se dispersa? Porque quando ela sai de um meio e vai para o outro, cada luz que formava ela, ok, vai adquirir sua própria velocidade, consequentemente sua própria inclinação. Beleza? Então a gente pode colocar assim, ó. Pois ao mudar de meio, cada luz que a formava irá ter sua própria velocidade. E com isso, a sua própria inclinação. Só isso daí. Essa foi a número 5. Tudo bem? Algum problema com a número 5? Então certinho. Certo. Questão de número 6 dizia o seguinte. Explique por que as ondas sonoras são mais lentas nos meios menos densos. Quem fez essa daí? Por que eu posso dizer que uma onda sonora é mais lenta em um meio menos denso? Vou dar uma precisão. Essa palavra mais alta para meio material. Sim, e isso Só que implica menos denso é no meio material, então... Não, ele não é menos meio material. Continua sendo meio material, mas ele tem menos matéria, não é isso? A onda sonora, certo? A onda, no caso do longitudinal aqui, ela se propaga através da colisão entre as partículas, né? Então, se tiver mais partículas ali, eu vou ter colisões que acontecem mais rapidamente, concorda comigo? Dessa forma, quanto menor a densidade do meio, certo? Menos partículas eu vou ter e mais lentas vão ser as colisões. Tudo bem? Então, a gente pode colocar assim. Ele vive o onda sonora ou longitudinal? Sonora. Então, a gente vai colocar o seguinte, ó. As ondas sonoras são longitudinais. As ondas sonoras são longitudinais e, portanto,
e, portanto, se propagam por meio da colisão entre partículas. Assim, se o meio for menos denso, haverá um número menor de colisões. E a propagação será mais lenta. Tudo bem? Beleza? Então essa foi a questão de número 6. Questão 7. Questão 7 fala assim, ó. Explique por que as ondas sonoras... Essa é 6, perdão. 7. O que é uma inversão de fase? Pode falar, Luiz. É quando você movimenta uma corda e ela vai para a base fixa e acaba que ela não consegue continuar, aí ela volta Invertendo o quê? A fase. Tá, mas o que seria a fase? Isso, crista e vale. Se vai uma crista, volta um vale. Lembrando, o exemplo da corda é muito bom, mas só ocorre inversão de fase em cordas? Não. Qualquer reflexão que vá acontecer ali entre um meio, por exemplo, eu tinha o ar e aí a luz estava passando para a água, ok? Parte da luz vai passar, mas parte vai ser refletida, não é? A água não é mais densa que o ar, então não é mais difícil vibrar a água, então quando ela ocorre essa reflexão, ela pode botar uma inversão de fase, tudo bem? Mas então basicamente, quando a pessoa pergunta o que é inversão de fase, o que você tem que saber? Não acontece só em cordas, mas o exemplo da corda significa o quê? Que chegou a crista e voltou vale. Então a inversão de fase é o que ocorre quando a onda atinge um ponto cuja vibração é dificultada. Assim acaba invertendo o seu modo de propagação, de crista para vale, ou vice-versa. Tudo bem? Beleza? Então, se chegou crista, voltou o vale. Se chegou o vale, voltou crista. Essa é a ideia da inversão de fase. Tudo bem? Vou apagar aqui o início da 3 só para a gente fazer a outra e fechar. Então, aqui, questão de número 8. A questão de número 8 fala o seguinte. Sobre as ondas longitudinais transversais, responda. Letra A. Qual é a relação entre a velocidade de propagação de uma onda longitudinal e a densidade do meio pelo qual ela se propaga? A gente até já falou isso. Se o meio é mais denso, a velocidade da onda longitudinal fica o quê? Maior ou menor? Longitudinal, maior, a gente acabou de falar. Então, ó, para a longitudinal, mais densidade. Se o meio for mais denso, a onda vai ser o quê? Mais veloz. Então, mais densidade é igual a mais velocidade. Tudo bem? Beleza? Essa foi a letra A. E a letra B é da onda transversal. Então, se eu tiver mais densidade, eu vou ter o quê? A luz, ela conversa aqui com ela.
Ganha ou perde velocidade no meio mais denso? Perde, então eu vou ter menos velocidade. Quando ele pedir a relação, é só você falar isso. Se a velocidade aumenta ou diminui de acordo com a velocidade do meio. Tudo bem? Pessoal, o conteúdo da sua recuperação final é este, ok? Eu sei que é bastante coisa, mas eu pontuei bem o que vai cair para vocês, certo? É interessante que você refaça essa revisão por conta própria, sem ficar olhando em material de pesquisa, tenta fazer por si mesmo, ok? E refaz também as abertas do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Fazendo essa revisão e as abertas e dando uma lida nas revisões que eu passei, dá para tirar 10 nessa revisão tranquilamente, nessa sua recuperação. Tudo bem? Então, muito obrigado. Esse que eu tinha para falar com vocês hoje. Quem não terminou de copiar ainda, pode terminar agora. Valeu!